Bom dia, meus amados irmãos, paz seja com todos. Estamos aqui no nosso terceiro dia do jejum da vitória. E resiste, irmão, tá? Porque os primeiros 5 dias, a primeira semana, é a que mais o corpo vai sentir falta e mais vai lutar, vai batalhar, vai te fazer sentir mal para que tu des aquilo que tu fizeste o propósito de não dar. Então, resista, seja forte, ore para que possa ter fortaleza e possamos continuar. De aqui até o último dia, até o dia 21, se perseverando para nós obtermos a vitória, né? Então, hoje é um tema muito importante para nossas vidas e que é a motivação, sim? As motivações erradas levam a atitudes erradas. Então, qual que é a nossa motivação? Qual é a motivação da nossa vida para nós jejuarmos e orarmos a Deus, né? Então vamos ver alguns exemplos com o povo de Israel para ver o que a palavra de Deus nos diz referente a isso, né? Você conhece a palavra barganhar? É o mesmo que trocar ou negociar. Você não teve a impressão que eles jejuavam por querer algo em troca? O texto de Isaías 58 afirma que eles buscavam a Deus, estavam desejosos de conhecer seus caminhos, mas Deus não respondia. Qual era a razão disso? O jejum que eles ofereciam a Deus tinha uma motivação toda errada. Então, às vezes, quando nós fazemos um jejum e não recebemos respostas, é porque a motivação está sendo errada. Nós procuramos, sim, porque nós temos uma necessidade e não porque queremos conhecer a Deus, porque queremos nos colocar nos braços do Senhor. Aí Jesus sempre dizia, né? Aí quando falava da oração, ele dizia uma coisa que é muito forte, irmão, para nossas vidas. Diz, não use palavras repetitivas quando tu orares, porque teu Pai que está no céu, que está em secreto, Ele vê e sabe o que tu precisa e Ele responde em secreto. Não precisa orar e mostrar para as pessoas o que tu estás fazendo. Então faça isso em secreto, peça para Deus, mas assim, jejum é para quê? Para nos aproximarmos de Deus. Estamos vencendo a carne para poder fortalecer o nosso espírito. Essa é a luta em um jejum. Na luta do jejum eu estou lutando com a minha própria carne, porque através da minha carne é que vem as concupiscências, que vem o pecado. A concupiscência da carne, a que traz o pecado para a minha vida. Então eu vou lutar com a vontade da minha carne para poder entrar em um fortalecimento espiritual. Essa tem que ser a nossa grande motivação. Tudo o que nós precisamos, tudo o que estiver no nosso coração, Deus vai conceder. Deus vai dar, vai entregar a vitória para nossas vidas, porque a gente colocou nas mãos dele e nós estamos procurando nos aproximar dele. Isso é o que tem que acontecer como motivação nas nossas vidas. Algo que todo crente deveria fazer desde o início de sua caminhada com Cristo é verificar as motivações de suas ações e atitudes. Isso é importantíssimo, irmão. Isso é importantíssimo. Eu destaquei essa parte aqui, porque nós, quando voltamos, para os que já fomos afastados de Deus, que estamos vindo pela segunda vez, aqueles que estão conhecendo a Deus agora pela primeira vez, nós temos que ver qual que é a motivação para nós estarmos nesse caminho. Quando a nossa motivação é os problemas que nós temos para Deus resolver, Deus vai resolver, mas nós corremos um grande risco com isso, de que quando a nossa vida esteja equilibrada, tranquila, na paz de Deus, nós podemos sair dessa paz, podemos voltar para o mundo, podemos voltar para tudo aquilo que era antes,
perder a bênção, perder tudo o que Deus tem feito e tem dado para nós, por causa de estarmos pelas motivações erradas, né? As nossas motivações têm que ser as motivações certas, de estarmos por Deus, de querer ter uma vida com Deus, de querer procurar, buscar a presença de Deus a cada dia. Não é simplesmente ir na igreja, ir no culto, sentar aí, porque pelo fato de eu ir na igreja já estou fazendo meu sacrifício da semana, então Deus por isso que tem que me abençoar. Estamos pelos motivos errados, sim? Estamos no lugar certo, mas pelos motivos errados. Então nós temos que ver essa questão, né? E como cristãos, sim, na nossa caminhada precisamos estar com a nossa motivação e atitudes certas, amém? Muitas vezes, escondido atrás de uma consagração a Deus, está o desejo de ser visto e de receber aplausos pelos homens. Muitas vezes também nós fazemos jejum para mostrar para as outras pessoas que nós estamos fazendo jejum, para mostrar que nós somos espirituais pelo fato de estarmos fazendo jejum. Começamos a contar para todo mundo que nós estamos jejuando, começamos a contar para todo mundo o difícil que está sendo, sim? Começamos a falar, a colocar nosso rosto, né? De um jeito como debilitados, como acabados, porque nós estamos em um processo de jejum. Então, isso também é uma motivação errada, querer mostrar para os outros de que nós estamos sendo espirituais. Tem uma pessoa que a gente não vai enganar nunca e que é o principal que nós temos que nos preocupar, e é o nosso Senhor Jesus. Amém? Constantemente busca-se ao Senhor, não pelo que Ele é, e sim por aquilo que Ele pode dar. Então, que importante isso, né? Nós buscamos, por que nós buscamos ao Senhor? Será que nós realmente temos essa motivação de querer conhecer ao Senhor, de querer sentir ao Senhor, de querer estarmos com Ele, ou simplesmente porque nós estamos precisando na nossa vida, nós estamos querendo alguma coisa, né? Isso também vem trazer claridade, sim, sobre as nossas verdadeiras motivações dentro da igreja e na caminhada com Jesus Cristo, né? A maior crítica que Jesus fez aos religiosos da sua época foi a sua hipocrisia. A palavra hipocrisia, hipocrites, no grego, significa fingimento, falsidade, e era o nome que se dava às pessoas que trabalhavam no teatro e geralmente usavam máscaras. Sim, Jesus, no Sermão do Monte, sim, ele falou que os religiosos oravam e jejuavam com o intuito de serem vistos pelos homens, né? Isso está em Mateus capítulo 6, versículo 4 a 18. Sim, aí vai dizer de que os sacerdotes, sim, oravam nas praças e nos templos, né? Oravam, abriam os braços e oravam em voz alta, né? Para mostrar para as pessoas a espiritualidade que eles tinham. E muitas vezes a gente sente no coração essa questão, né, de mostrar serviço, de mostrar serviço dentro da igreja. E não fazer isso para Deus com humildade, e sim para mostrar para os irmãos, para mostrar às pessoas de que estamos tendo uma vida em espiritualidade, né? E não precisamos convencer ninguém de que nós estamos sendo espirituais, buscando a Deus. O único que tem que saber disso é o nosso Senhor, de que nós realmente estamos pelos motivos certos e estamos com a motivação certa de querer buscar e procurar andar na presença do Senhor, né? Certa vez Davi, aqui vem um exemplo, certa vez Davi decidiu levantar o censo em Israel. Está em 1 Crônicas, capítulo 21, versículo 1 ao 7, né? Para contar os seus exércitos. A atitude de Davi desagradou a Deus, e Israel foi ferido por causa disso. O que Davi fez de errado foi algo tão simples, apenas contar às pessoas. O problema foi a motivação. Davi fez isto por soberba
porque queria exaltação pelas suas conquistas. Ele se esqueceu de que foi Deus que lhe deu as vitórias. Então, meus irmãos, que importante é isso, né? Que quando nós demos um testemunho das vitórias que nós temos na nossa vida, que não sejam para a própria exaltação, e seja sempre para exaltar a Deus, sempre sabendo e lembrando de que a gente, pelas nossas próprias forças, pelas nossas próprias mãos, não teria conquistado nada, não teria acontecido nada na nossa vida se não fosse pela mão poderosa do nosso Senhor, se não fosse porque o Senhor tem misericórdia das nossas vidas e sempre colocando no primeiro lugar, sim, a necessidade que todos nós temos de Jesus Cristo na nossa vida, né? Então Davi fez isso, a intenção do seu coração, ante o olhar de todos, era Davi querendo fazer um censo, querendo simplesmente contar a quantidade de pessoas que ele tinha nas suas linhas, né? Mas com isso, a atitude e a intenção do coração dele era passar por todos esses lugares para receber ovação, para receber exaltação por causa das suas vitórias. Quando todas as vitórias, absolutamente todas as vitórias do rei Davi, sim, mesmo quando era rei e antes de ser rei, foram pela força, pelo poder e pela graça do nosso Senhor. Amém? Qual tem sido a motivação ao buscar ou servir ao Senhor? Aproveite esse tempo, irmãos, para orar a Deus e pedir que Ele sonde os nossos corações, sim, e revele as nossas motivações, né? De que Ele venha revelar, que Ele venha conversar conosco. Ore para que Ele venha dizer através do Espírito Santo: as tuas revelações estão certas, as tuas motivações estão certas ou as tuas motivações estão erradas. Que a nossa motivação seja estar mais perto do nosso Senhor, que quanto mais perto nós andamos da luz, menos trevas nós temos na nossa vida. Olha que interessante isso, irmãos. Sim? A luz vem para tirar as trevas. Quando nós iluminamos na escuridão, essa luz vem tirar essa escuridão. Só que quanto mais nos afastamos da luz, mais começamos a perceber a escuridão vindo hacia nós. Então, quanto mais perto nós andamos da luz, menos escuridão tem, mais longe essa escuridão, essas trevas estão da nossa vida. Então, para que as bênçãos venham a acontecer, a nossa motivação tem que ser estar mais perto do nosso Senhor, mais perto de Deus. Então, que esses 21 dias sejam para nós andarmos pela motivação certa de andarmos mais e mais perto de nosso Deus. Amém? Fique com essa palavra e que Deus abençoe.